Então vamos estudar PA, que é progressão aritmética. Então vamos à definição, diretamente a definição, depois fazemos a explanação desta definição, explicando o que é uma PA. Então, uma progressão aritmética, que nós conhecemos por PA, é uma sucessão numérica em que cada termo, o detalhe que é a partir do segundo, cada termo, a partir do segundo, vai ser igual à soma do termo anterior com uma constante. Essa constante nós chamamos de razão. Pode ser razão ou diferença comum da progressão aritmética, porque nós definimos aqui como sendo uma soma de um termo com uma constante. Eu poderia também definir assim, o termo qualquer, um termo qualquer, a partir do segundo, subtraído do termo anterior, sempre vai dar o mesmo valor. Esse valor nós chamamos de razão. Então vamos ver isso através de exemplos. Então vamos pegar aqui um exemplo. No exemplo A, por exemplo, nós temos aí uma progressão aritmética. Por quê? Vamos lá, pela definição. Então vamos pegar um termo qualquer a partir do segundo termo. Um termo qualquer, por exemplo o termo 5. E vamos subtraí-lo do seu termo anterior, que é 1. 5 menos 1, sabemos que é 4. Se tivéssemos pego, por exemplo, o termo 9, que é o terceiro termo desta progressão, o 9, que é um termo qualquer a partir do segundo termo, e subtraído do seu termo anterior, que é o 5, observe, 9, falhando aqui, menos 5, nós vamos encontrar 4. E isso vai ocorrer para qualquer termo desta sucessão, dessa sequência. Vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto termo, que é 21. O sexto termo desta progressão, que é 21, e vamos subtraí-lo do seu termo anterior, que é 17. 21 menos 17, que também é igual a 4. Ou seja, essa é uma sucessão ou uma progressão aritmética de razão 4. Então dizemos que o R é igual a 4, a razão dessa progressão é igual a 4. Então eu poderia também definir assim como sendo a soma de um termo qualquer a partir do segundo com um certo número constante, que é a razão, sempre teremos o mesmo valor. No nosso caso aqui, deixa eu apagar aqui para simplificar aqui. No nosso caso, vamos pegar aqui o 5, que é o segundo termo. Somado com 4, 9. 9 somado com 4, 13. 13 somado com 4, 17. 17 somado com 4, 21. Essa aqui é uma PA, ou seja, uma progressão aritmética infinita. Observe que tem 3 pontinhos. Então, o próximo termo desta sequência aqui, depois do 21, seria 21 somado com 4, seria 25. E a seguir seria 29, somado com 4, 33, e assim por diante. Então, nós temos a definição de progressão aritmética. Vamos ver aí um segundo exemplo para elucidar melhor a definição de progressão aritmética. Então, no exemplo B, nós temos aí também uma progressão aritmética. Nós temos aqui que descobrir qual é a razão, ou seja, qual é a constante desta progressão aritmética. Então, para isso, nós vamos usar a definição, que diz que a partir do segundo termo, eu vou pegar um termo qualquer, a partir do segundo, e vou subtraí-lo do termo anterior e sempre vou achar o mesmo valor. Então, vamos descobrir aí
quem é a razão desta progressão aritmética. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui o segundo termo, que é menos 1/3, menos 1/3, que é o segundo termo, e vamos subtraí-lo do primeiro termo aí, que é 0. Então, menos, eu vou subtrair do termo anterior, que é 0. Então, menos 0. Então, vamos ficar com menos 1/3 subtraído do termo anterior, que é 0. E vamos encontrar menos 1/3. Então, esse menos 1/3 deve ser a razão. Eu tenho que observar se isso acontece com todos os termos a partir do segundo dessa sequência. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, pegar agora o terceiro termo dessa progressão. O terceiro termo dessa progressão, que é menos 2/3. Então, vamos pegar aqui menos 2/3 e subtraí-lo do termo anterior, que é menos 1/3. Então, tem menos 2/3 subtraído do termo anterior a ele, que é menos 1/3, e vamos ver se nós vamos encontrar menos 1/3. Então, temos aí menos 2/3, menos com menos aqui vai ficar mais, então mais 1/3, e temos aí a operação de aritmética de soma de frações do mesmo denominador, então basta subtrair, uma vez que o numerador aqui da primeira fração é negativo. Menos 2 somado com 1 é menos 1. Conservamos o denominador, menos 1/3. Então nós sabemos que a razão desta progressão aritmética é menos 1/3. Então, vamos colocar aqui. A razão desta progressão aritmética é menos 1/3 e todos os termos desta sequência obedecem a esta lei. Então, observe também que no primeiro caso nós encontramos uma razão positiva e as progressões aritméticas elas são classificadas em crescente, decrescente e constante. No primeiro exemplo que nós vimos lá, você pode retornar o vídeo e encontrar lá, achamos lá a razão 4, que é um valor positivo. Aqui a razão é negativa, então observe que esta progressão ela é decrescente, ela vai diminuindo aqui, ó, 0, menos 1/3, menos 2/3, menos 3/3, que vai dar menos 1, ó, menos 3/3, que é igual a menos 1, e assim por diante. Vamos ao exemplo C. Então, na letra C, nós temos aí uma progressão aritmética. Observe que os termos são todos iguais. Nós temos aqui, ó, o primeiro termo é 7, o segundo termo é 7, o terceiro termo é 7 e assim por diante. Então, vamos pegar aqui o segundo termo, que é 7, e subtrair do primeiro termo também, que é 7. Então, vai ficar 7 menos 7, que é igual a 0. Então, essa é uma progressão aritmética de razão igual a 0. Dizemos que esta é uma progressão aritmética constante. Ela nem é crescente e nem decrescente. É uma progressão aritmética constante. De razão igual, de razão 0. Observe que os termos são iguais. Então, a razão desta progressão é 0. Temos aí uma progressão cujo primeiro termo é 15, o segundo termo é 13, o primeiro termo é 15, o segundo é 13, o terceiro é 11, o quarto é 9 e o quinto é 7. Então, vamos pegar um termo qualquer e subtrair do seu termo anterior. Por exemplo, o segundo termo, que é 13, e vamos subtrair do seu termo anterior, que no caso é 15. Observe que o primeiro termo é maior que o segundo termo. Então, eu vou ter que subtrair 13 de 15. Então, vai dar um número negativo, vai ficar menos 2, que eu estou tirando um número menor de um número maior. De 13 eu posso tirar no máximo 13. Como eu tenho que tirar 2 a mais, vai ficar negativo.
Então essa é uma razão, é uma progressão aritmética de razão menos 2. Observe também que se eu pegar aqui, ó, 9 tirar 7, também vou ter menos 2. 9 tirar 11, eu também vou ter menos 2. Então, a razão desta progressão aritmética é menos 2. E pela observação que fizemos anteriormente, como a razão é um valor negativo, nós temos uma progressão aritmética decrescente. Isso sempre vai acontecer. Se a razão for positiva, teremos uma progressão crescente. Se a razão for negativa, teremos uma progressão decrescente. E se a razão for nula, se a razão for igual a zero, igual nós temos aqui no exemplo C, nós sabemos que a razão é zero. Neste caso, nós dizemos que a razão é constante. Então, a razão, uma progressão, ela pode ser crescente, se a razão for positiva, decrescente, se a razão for negativa, que aqui no caso é menos 2, e constante, quando a razão é igual a zero. Na próxima aula, nós vamos estudar o termo geral de uma progressão aritmética. Nessa primeira aula, vamos ficar aqui com essa parte aqui que trata da definição. Então, na próxima aula, vamos ver como calcular um termo qualquer. Até a próxima aula.